Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Estamos aqui para a nossa aula de número 7, ok? Na aula anterior, a gente falou então sobre um assunto super importante, que é a automedicação. Como vocês viram, né, na aula, a maioria da população faz automedicação e vocês viram também, né, os efeitos colaterais que isso pode trazer para a vida da pessoa. Se você ficou com alguma dúvida em alguma questão, ou algum exercício, ou na videoaula, ficou alguma coisa que não ficou bem explicada, você pode tirar dúvida no plantão Tira Dúvida, tá? Que vai ter, então, na segunda-feira, dia 27 de abril. Se você quiser, então, você pode estar marcando aí com o CRA para participar desse plantão Tira Dúvida, que vai ser bem legal, tá? Primeiramente, antes da gente começar a nossa aula de número 7, eu gostaria de agradecer vocês que responderam lá o formulário, né, no Google Forms, os exercícios. E logo após os exercícios, tinham algumas perguntinhas sobre as aulas, tá? Então, muitas pessoas responderam. Uma das perguntas que eu fiz, né, foi se você preferia a aula com o slide ou com o rosto da professora. E as perguntas ficaram ali meio 50%, 50%, né? Então, para agradar todo mundo, nós juntamos o útil ao agradável. Eu estou muito tecnológica, então vocês podem ver agora o slide e o rosto da professora, tá bom? Então, depois vocês me respondem aí se ficou bom dessa forma, que eu acho que vai ficar bem legal e vai ajudar muito vocês aí no aprendizado, tá? Outra questão que eu fiz para vocês lá no formulário foi sobre assuntos que vocês têm interesse de assistir, né? Nós temos diversos assuntos aí, viemos falando aí sobre os medicamentos, como que armazena, como que descarta, automedicação. E aí um tema muito pedido no formulário foi o tema de câncer, tá? É um tema que a gente escuta muito falar, né, aí na população. Todo mundo tem alguém que conhece que teve algum tipo de câncer. E eu acho super interessante a gente falar sobre esse assunto, tá? Então, hoje, eu não vou falar exatamente de um tipo específico de câncer, tá? No final, a gente vai ver alguns tipos que mais acontecem, mas eu vou falar no câncer em geral aí para vocês, tá? E aí, a gente sempre se pergunta, né? Quando a gente tem um diagnóstico de câncer na família ou alguém que a gente conhece, a gente sempre pensa em morte, em sofrimento, por que isso está acontecendo. Então, a gente vai estudar um pouquinho o que é o câncer, como que ele acontece, por que tem tanto câncer na população, por que tem tanto tempo que ele existe e até hoje não tem uma cura, né? Então, se você tem alguma dúvida dessa, fica ligadinho na nossa aula que a gente vai ver isso hoje, tá bom? Então, começando a nossa aula de número 7 com o tema câncer, eu trago aí para vocês no slide um recado super importante, né? Que é o quê? O câncer, ele não escolhe raça, não escolhe idade e não escolhe sexo, tá? Então, ele acontece em qualquer pessoa, independente de qualquer coisa, tá? Então, a gente vai ver ali algumas causas, né? Alguns fatores de risco. A gente tem algumas doenças que têm uma causa sabida, né? Por exemplo, a gripe ou a dengue, que a gente sabe por que ela é causada, que é um vírus que contamina uma pessoa e causa uma doença. E agora o câncer, né? O câncer, a gente vai ver o que causa o câncer. O que eu posso fazer para prevenir o câncer? Será que existe alguma coisa que eu possa fazer? Então fica essa dúvida aí no ar, tá bom? Então, para começar, o que é câncer? O que é tumor? O que é maligno? O que é benigno? Qual é a diferença? É tudo igual? É diferente? Como que eu diferencio, tá? Então, ó, o câncer ele é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos, também conhecido como neoplasia. Então, a gente tem vários nomes para uma mesma coisa, entre aspas, tá, gente? O câncer, ele tem, a gente chama de câncer, a gente chama de tumor, a gente chama de neoplasia, a gente chama de benigno, de maligno, e a gente vai ver a diferença desses nomes aí, tá? Então, a primeira diferença que eu vou dizer para vocês. Neoplasia e câncer é a mesma coisa? Sim, tá? Mas a diferença é que o câncer, a gente tem costume de chamar tudo de câncer, né? Mas, na verdade, o câncer, ele é o tumor maligno, tá? O tumor benigno, a gente não chama ele de câncer, só o maligno, tá bom? Então, se eu tenho um tumor benigno, eu não posso chamar de câncer, eu não posso chamar de câncer benigno, ok? Não existe isso.
O câncer, ele sempre vai ser maligno, tá bom? Então, eu posso chamar de neoplasia benigna ou tumor benigno, ok? E o maligno a gente chama ou de câncer, ou de tumor maligno, ou de neoplasia maligna, tá? A gente vai ver depois a diferença entre benigno e maligno, mas vocês entenderam? Então, benigno eu posso chamar de tumor benigno ou neoplasia benigna, ok? E o maligno eu posso chamar de tumor maligno, neoplasia maligna ou câncer, tá? Então, câncer sempre vai ser o maligno, beleza? Existem atualmente mais de 100 doenças. O que é isso, tá? O câncer, ele pode atingir diversos órgãos, diversos tecidos. Eu posso ter câncer de pele, câncer de estômago, de intestino, de pâncreas, de cérebro, de tudo, ok? Então, hoje em dia, catalogado, existem mais de 100 tipos, tá bom? Então, ó, o câncer, ele é uma doença super antiga, beleza? E essa palavra câncer, ela surge aí, ó, é uma origem latina e significa caranguejo. Por quê? Caranguejo tem aquelas patinhas, né, que ele gruda, tá? Então, o câncer é tipo isso, ele é um bicho que gruda, assim, nas nossas células, tá? E vai tomando conta dos tecidos em volta, vai tomando conta da... Por exemplo, um câncer de estômago, o câncer ele vai se grudando no seu estômago e tomando conta do seu estômago, tá? Então, por isso que é chamado de câncer, porque vem dessa palavra aí que significa caranguejo, tá bom? O câncer, então, ó, deixa eu mudar aqui de ladinho para vocês. Quais são os cânceres que mais acontecem, tá? Então, a gente viu que existem mais de 100 tipos, beleza? Mas olha só, o câncer que mais acontece é o câncer de pele, tanto em homens quanto em mulheres, tá? É o câncer mais comum. E ele tem diferentes tipos, diferentes níveis, tá? Às vezes a gente tá com um câncer de pele aí e nem sabe, tá bom? A gente vai ver depois um pouquinho mais sobre câncer de pele. Em homens aqui, o segundo mais comum, então, para mim, é o câncer de próstata, tá? Então, ó, atingindo 61 mil homens, beleza? E nas mulheres, o segundo mais comum é o câncer de mama, tá? Além desses, eu tenho outros cânceres muito comuns, como o câncer de pulmão, cavidade oral, bexiga, a leucemia, que também acontece bastante, estômago, tá? Então, ó, esses outros aqui, eles são comuns tanto em mulheres quanto em homens, tá bom? Ó, câncer de tireoide, linfoma não Hodgkin, colo de útero, ovário, tá? Então, esses aqui, ó, são os cânceres mais comuns em homens e em mulheres. Mas eu também tenho vários outros cânceres, tá, gente? Eu tenho câncer nos ossos, câncer no cérebro, no intestino, no pâncreas, beleza? Em qualquer tecido do meu corpo eu posso ter um câncer, tá? Mas o que mais acomete a população é o de pele, o que mais acomete o homem é o de próstata e o que mais acomete a mulher é o de mama, tá bom? Então, olha só a quantidade de pessoas que têm câncer de pele. É muito grande esse número, tá? Então, ó, câncer. Como que surge o câncer, tá? O câncer, ele surge através de uma mutação genética. Sempre, 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 ele ocorre por uma mutação genética. O que significa isso? Quando você foi feito, houve a junção, então, de um óvulo, de um espermatozoide, que tem o gene do seu pai, o gene da sua mãe e que criou você, ok? Todas as suas células do seu corpo carregam o seu DNA, que é esse código genético que te define, tá? Que diz quem é você, que você tem cabelo preto, que você tem cabelo loiro, que você tem olho azul ou que você tem olho preto, tá? É o seu DNA que determina isso, beleza? E todas as nossas células, elas estão o tempo inteiro em atividade, beleza? Elas estão o tempo inteiro morrendo e nascendo. Você, aluno, hoje, não é o mesmo aluno de 5 anos atrás. Como assim, professora? As suas células já mudaram, já se renovaram. Aquelas células de 5 anos atrás já morreram. E as suas células de hoje vão morrer e vão dar origem a novas células, ok? Porque uma célula, ela não é infinita. Ela não nasce com você e morre com você, tá? Ela vai evoluindo. Então, as células antigas morrem e as células novas surgem, tá? Como? Através do processo aí de divisão celular, tá? Então, uma célula, ela se divide e cria filhos, tá? E a célula antiga morre e deixa ali os seus descendentes para poder formar o seu corpo, beleza?
que acontece com a célula cancerígena, tá? Ela passa, ó, a receber instruções erradas. Então, o que acontece? Ela não cria filhos e morre. Ela começa a se dividir indiscriminadamente. Então, olha só. Eu tenho uma alteração no meu DNA aqui, beleza? É o DNA que determina quando que ela vai gerar filhos, quando que ela vai se dividir. E aí ela se divide. Só que ao invés dela se dividir em duas, e essas duas se dividir em mais duas, o que acontece? Ela começa a crescer muito rápido, muita célula. Então ela começa a se dividir indiscriminadamente, tá? Essa célula, ela começa a se tornar uma célula não ativa do nosso corpo, né? Uma célula que não responde aos estímulos do nosso corpo. É uma célula rebelde, tipo assim, ok? Então olha só que legal esse próximo slide. Aqui, ó, nesse videozinho aqui, eu tenho como que é uma divisão celular normal. Então, olha só como que acontece a divisão celular normal. Ó, uma célula se divide em duas, essa nova célula se divide em mais duas, ok? E assim em diante. Tá vendo como que é lento o processo? Ele acontece devagar, tá? Olha como que é a célula cancerosa. Olha como que a célula cancerosa age no nosso corpo. Então, olha como que se multiplica muito mais rápido. Olha só. Tá vendo aqui no cantinho, ó? Ó, muito mais rápido, tá vendo? Então, essa divisão indiscriminada, esse crescimento celular indiscriminado, é o que causa o câncer, tá? Então, vocês conseguiram entender que, na verdade, o câncer ele é a nossa própria célula que não responde mais ao nosso corpo, tá? Então, esse é o motivo da cura não ter sido encontrada até hoje e de ser tão difícil tratar e eliminar o câncer, tá? Por quê? Porque é a nossa própria célula. Como que o medicamento funciona? Vamos lá. Se eu estou com uma infecção viral ou bacteriana, como que funciona? Eu tenho um medicamento, tá? Esse vírus, ele é diferente da nossa célula, ele tem um formato diferente, ele tem umas coisas grudadas ali que sinalizam para o nosso corpo que ele é um invasor. O nosso corpo, percebendo que ele é um invasor, ele vai lá e mata. Mas o nosso corpo, ele não percebe que a célula cancerígena é um invasor, porque é a nossa própria célula, tá? Se eu, por exemplo, se o nosso corpo, ele fosse lá e matasse as células cancerígenas, ele ia matar todas as células, porque todas elas são iguais, ok? Não existe uma coisa que mostre que a célula cancerígena ela é diferente das células do nosso corpo, tá? Porque ela surgiu de uma célula do nosso corpo. Outro motivo que torna a cura tão difícil. Cada pessoa ela é única no mundo. Não existe outra pessoa igual a você, correto? Então, olha só, como que eu vou criar um medicamento que haja na célula de todas as pessoas do mundo? Olha que difícil. Como que eu faço isso? Não é a sua própria célula que se rebelou e começou a se dividir indiscriminadamente? Como que eu vou fazer um medicamento que haja na sua célula, que haja na minha célula, que haja na célula do colega? Não tem como, todas elas são diferentes, tá? Não existe uma coisa igual na minha célula e na sua e no do colega, beleza? Então, esse é o problema. É por isso que a cura do câncer ela é tão difícil. Existe, sim, tratamento e às vezes as pessoas são curadas, tá? Dependendo da gravidade do câncer, mas não existe uma cura 100% que acontece em todo mundo, tá? Beleza? Entendemos então como que o câncer nasce, como que ele surge, tá? Ele surge porque uma célula, ela se rebela, ela vira ali a ovelha negra da situação, e ao invés de se dividir em duas, ela se divide em milhares e começa aí essa invasão aí dos tecidos. Tá vendo aqui nesse videozinho de baixo? Que ele começa a crescer e tomar conta do que está em volta, tá? Então, a nossa própria célula, beleza? Quais são os tipos de câncer, então? A gente sempre escuta falar, né, dos nomes benignos e malignos, tá? Então, realmente, esses são os tipos de câncer, benignos e malignos. Existe a classificação também por câncer no local, né? Dependendo do local onde eu tenho câncer, ele tem um nome diferente, então é um tipo diferente de câncer, tá? O câncer, gente, ele vai ter o nome do local onde ele surgiu. Por quê? O câncer, ele nada mais vai ser do que células daquele local que se rebelaram.
Então, se o meu câncer ele surgiu na mama, é um câncer de mama, porque as células da mama que se rebelaram ali no local, tá bom? Então, desculpa. Então, ó, o médico responsável, né, pelo tratamento e pelo acompanhamento diagnóstico do câncer é o médico oncologista, tá? E aí eu tenho oncologistas, às vezes, especializados em tipos diferentes de câncer, beleza? Vamos lá, então. Qual a diferença entre cânceres benignos e malignos, tá? Que a gente sempre escuta falar. Então, olha só essa figurinha aqui, que legal. Nós temos aqui um caranguejozinho, né, representando o câncer, porque a gente viu que ele parece um caranguejo. Mas, na verdade, quem parece um caranguejo aqui, ó, é o meu tumor maligno. Por isso que só o maligno é chamado de câncer. Ok, gente? Tumor benigno não é chamado de câncer. A gente vai chamar de tumor benigno ou de neoplasia benigna, tá? O benigno, então, ele é esse câncerzinho aqui, ó. Ele é bonitinho, ele é contido, ele forma uma massa, ele forma uma bola, tá? Tá vendo que ele não infiltra, ele não invade o tecido. Então, vamos supor que isso daqui é uma mama, ok? Tecido de uma mama. Quando eu tenho um tumor benigno, tá? Ele vai começar a criar células cancerígenas, mas elas vão formando uma bolinha, como se fosse uma ostra que cria uma pérola. Ela vai juntando ali as coisinhas, né? E vai criando uma bolinha. Esse é o tumor benigno, tá bom? Ele não vai mudar a ação do que está em volta. Ele não vai, por exemplo, estragar o que está em volta. O que acontece com o tumor maligno, tá? Ele começa a estragar o que está em volta. Ele começa a invadir os tecidos que estão em volta. E aí, os sinais, eles são mais agressivos, tá? O tumor maligno, ele é um tumor mais agressivo, beleza? O tumor benigno, não. Ele não é tão agressivo, ele é um tumor de crescimento mais lento, tá? Ele é mais fácil de ser retirado. Então, por exemplo, se eu tenho um tumor benigno na mama, é muito mais fácil de eu retirar, porque eu vou cortar em volta ali e pronto. O maligno, eu vou ter que tirar muito mais área em volta do tumor, porque ele vai invadindo as laterais, tá bom? O tumor benigno, gente, ele nunca causa metástase, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é metástase, e vocês têm que saber que ele nunca causa metástase, tá? Apenas o tumor maligno, tá? Que causa aí a metástase. Então, qual a diferença entre benigno e maligno? Benigno é um câncer, desculpa, a gente não pode chamar de câncer, é um tumor, tá? De crescimento lento, tá? Ele forma uma massa, beleza? Ele não infiltra nas laterais e ele não causa metástase. O tumor maligno, ele é um tumor de crescimento mais rápido, mais acelerado. Então, é aquele tumor que evolui mais rapidamente, tá? Ele é chamado de câncer, ok? Ele invade os tecidos em volta. Então, quando eu for fazer uma cirurgia aqui, ó, eu vou ter que retirar uma parte bem maior desse tumor, tá? Dessa mama, desculpa. E ele causa metástase, beleza? Então, aqui, ó, que bonitinho para vocês escreverem aí no caderno de vocês. Tumor benigno, células semelhantes ao tecido onde se originou, tá? Então, é uma célula bem parecida com a célula de onde se originou. Então, se é a célula da mama, é uma célula muito parecida com a célula da mama. O câncer aqui, que é o tumor maligno, tá? Ela se diferencia mais, ela vira meio que um monstrinho, assim, tá? Ela começa a ter garras, assim, como se fossem tentáculos, tá? Ela muda a fisionomia da célula, tá bom? O tumor benigno, ele tem limites nítidos. O que significa isso? Ele forma uma massa, tá? Você vê a borda dele, você vê onde ele começa e onde ele termina. O câncer, o maligno, você não vê onde ele começa e onde ele termina. Então, por isso que, quando eu for fazer a cirurgia, eu tenho que retirar mais tecido em volta. O tumor benigno não invade os tecidos adjacentes, ou seja, do lado, mas olha só que importante, pode comprimi-los. O que significa isso? Às vezes a gente pode achar que assim, o tumor benigno ele é um tumor mais tranquilo, né? Não invade, não causa metástase. Então, tranquilo, né? A gente vai lá e tira.
Qual que é o problema do tumor benigno, tá, gente? O problema é que ele pode acontecer, então, em um local que, se ele for aumentando de tamanho, ele vai começar, então, aí a comprimir o local. E, às vezes, a gente não consegue retirar. Vou dar um exemplo para vocês aqui do meu avô. O meu avô, ele tem um câncer de timo. Vocês sabem onde fica um timo? Quem aí já comeu timo de boi aí? Sabe o que é? O timo, no ser humano, ele é um órgão que ele é reduzido, né? O timo, ele surge quando ele é mais ativo quando a gente é criança, porque ele faz parte do sistema imunológico, a criança precisa mais, né, dessa ativação. Mas quando a gente cresce e vira adulto, ele fica pequenininho, ele não funciona muito bem. E ele é uma glândulazinha que fica por cima do coração. Olha que lugar legal para ter um câncer, né? Então, um câncer benigno nesse lugar é ruim. Por quê? Eu posso ir lá e retirar? Não, sabe por quê? Às vezes ele começa a crescer em volta dos vasos, tá? Então, das artérias que são super importantes para o nosso corpo, que sem elas a gente não vive. Então, às vezes, um tumor benigno, ele surge em um local onde ele não pode ser retirado, onde tem muito vaso, ou onde é um órgão muito importante e não tem como fazer cirurgia, tá bom? Quando ele vai crescendo, então olha o que acontece. Eu tenho aqui o coração e eu tenho o timo aqui. Quando ele vai crescendo, ele vai empurrando o coração para baixo. E aí faz com que o coração não consiga bater direito. Tá? Então, esse é o problema do câncer benigno. Ele surge, às vezes, em locais onde ele não pode ser retirado. E ele quando ele começa a crescer muito, ele começa a comprimir os tecidos. E aí vai causar o quê? Às vezes uma insuficiência cardíaca, nesse caso, e às vezes uma insuficiência respiratória, porque ele vai crescendo e o pulmão também não tem espaço para encher, tá bom? Já o câncer maligno, olha só, ele invade os tecidos. Então, ele não vai causar esse problema de comprimir o tecido, porque ele vai tomando o tecido em volta mesmo, tá? Ele começa a fazer parte daquele órgão, beleza? Tumor benigno, ele não vai causar metástase, então você nunca vai ter uma metástase por um tumor benigno. E o tumor maligno, sim, eu posso ter metástase, tá? Tumor benigno, crescimento lento, e tumor maligno, crescimento rápido, beleza? Isso aqui é super importante, é um resumão do que é um câncer benigno, o que é um câncer maligno, super legal, e vai cair nos exercícios, tá bom? O que causa câncer, então? Essa é a pergunta que eu sempre escuto de todos os meus alunos. Professora, o que causa o câncer? O que eu posso fazer para não ter câncer? Então, olha só, tá vendo essa figurinha aqui? Muito legal? Olha só, de um lado nós temos o nosso DNA, o nosso gene. Então, a gente já viu que um dos problemas é o que aqui, ó? Histórico familiar, hereditariedade. Se eu tenho mais casos de câncer na família, obviamente eu tenho maior chance de ter câncer. E isso eu não consigo controlar, tá? Eu não consigo mudar o meu gene. Aquele é o meu gene, pronto, acabou. Você nasceu naquela família, né? Você não escolhe em qual família você vai nascer, beleza? Então, assim, isso aqui a gente não consegue controlar. Se você tem uma mãe ou uma avó que teve câncer de mama, a chance de você ter câncer de mama é muito alta, tá? Agora, olha só, isso só representa de 10 a 20% das chances de eu ter câncer. 80 a 90% das chances de eu ter câncer é aqui, ó, fatores externos, fatores ambientais, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, radiação solar, que vai causar muito câncer de pele, tá? Eu tenho aqui, ó, o tabagismo, que vai causar muito câncer de pulmão ou câncer de boca, tá? Eu tenho aqui, ó, obesidade, má alimentação, né, que pode causar diferentes tipos de câncer aí. Eu tenho também os produtos químicos ou a radiação, que quem trabalha nessa área sabe que é bem arriscado, principalmente radiologista, que está sempre exposto à radiação, para vocês terem uma noção, eles até aposentam mais cedo, porque quanto mais exposto àquela radiação, maior o risco de você desenvolver um câncer, tá? Porque isso altera ali o seu gene, né? A sua transcrição gênica. Então, o risco é bem maior, tá? Alcoolismo, maus hábitos de vida, tá? Então, olha só, isso tudo aqui é 80 a 90%. Então, professora, como que eu previno câncer? Tendo bons hábitos de vida, tá? Eu sei, gente, que isso fica repetitivo, porque toda aula que eu dou, como que previne? Bons hábitos de vida. Falo sobre obesidade, falo sobre hipertensão, diabetes,
Qualquer doença que eu falo, quando eu vou falar de prevenção, tem que ter bons hábitos de vida, tá, gente? Então, assim, a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida, para você não ter câncer, para você não ter hipertensão, não ter diabetes, não ter qualquer doença, é você ter bons hábitos de vida. Claro que eu ainda vou ter aqui, ó, esses 10 a 20% de genética, que vai poder mudar a minha genética para eu ter câncer, ou para eu ter hipertensão, ou para eu ter diabetes, e eu não consigo controlar, tá? Mas eu posso mudar esses 80 ou 90%, que é a maior porcentagem, né? Algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas eu já tenho genética para ter hipertensão, então eu vou comer tudo que eu quiser, vou fazer tudo que eu quiser, porque eu não vou me privar disso se eu já vou ter. Mas às vezes, gente, olha só, isso aqui só é 10%. Você pode ter a genética, mas se você tiver bons hábitos de vida, você não desenvolve a doença, tá bom? Então vamos ficar ligadinhos aí. Então, ó, principais causas do câncer. Não existe uma causa única, tá? Não tem nenhum estudo científico que comprove que tem uma causa para um tipo de câncer. Por exemplo, câncer de pulmão, tabagismo causa. Não, existem várias causas, ok? O tabagismo é uma das principais causas de câncer de pulmão, mas não é a única, tá? Histórico familiar, que aqui é a nossa genética, que eu falei para vocês, que a gente não consegue controlar, tá? Idade, é natural que com o passar da idade, você ficando mais velho, vai aparecer mais câncer. Por quê? As nossas células, elas vão ficando cansadas, elas vão se dividindo, se dividindo, se dividindo. Para vocês terem uma noção, a nossa célula da pele, ela se troca, né, a cada 30 dias. Então, a cada 30 dias, eu tenho pele trocando. Então, olha só, 30 dias, na vida inteira, imagina uma pessoa com 94 anos, 96 anos. Quantas vezes que essa célula da pele já não se dividiu? O DNA, ele já está cansado, ele já está usado, ele já está com defeito. Então, a chance de você ter uma mutação genética ali é muito maior, tá? Então, a gente fala assim que o câncer, a maioria, tá, gente? Tem alguns cânceres, que acontecem mais em criança. Mas a maioria dos cânceres, eles acontecem mais em idosos, na terceira idade, por causa desse motivo, porque o DNA já se replicou tantas vezes que a chance de ter uma mutação genética é muito maior, tá bom? Então, quanto mais velho, maior a chance de ter câncer. Além de que, quando eu estou mais velho, eu já fiquei muito exposta a isso aqui. Eu já fiquei muito exposta à radiação, muito exposta ao tabagismo, muito exposta à poluição, então isso também auxilia. Fatores ambientais, que são esses aqui que eu falei para vocês, dieta, que também entra aqui, tabagismo e obesidade e radiação solar. Existem vários outros, tá? Outras causas que eu posso ter aí para o câncer. Mas essas são as principais e as que mais são faladas. Ok? Entendemos essa parte? Próximo, então. Prevenção. A prevenção é super importante. Para quê? Olha só aqui, que legal. Para que o câncer seja descoberto na fase inicial. Quanto mais cedo eu descubro o câncer, melhor o prognóstico, tá? O que é o prognóstico? É a chance dessa pessoa evoluir para uma cura ou evoluir para um quadro bom, tá? Então, a maior chance dele ficar bom, tá? Dele melhorar, dele acabar com esse câncer. E isso é muito difícil porque a gente não tem muito costume de prevenção, né? A gente tem mais costume de tratar a doença quando ela surge. Quando a gente está bem, a gente fala assim, ah, graças a Deus estou bem, que bom, né? Mas a gente não vai lá fazer uns exames, se prevenir, né? Algumas pessoas falam até aquele velho ditado que só tem doença quem procura, tá? Então a gente tem que procurar mesmo, gente. Por quê? Quanto mais cedo eu descobrir esse câncer, maior a chance de eu ter um tratamento adequado, dele não evoluir para uma metástase, tá? Que é isso que eu vou falar para vocês agora. Olha só, 40% dos pacientes que não têm diagnóstico precoce, ou seja, que descobre o câncer depois que ele já está ali há anos, beleza? Porque o câncer, gente, ele não tem muitos sintomas, né? Dependendo da área. Às vezes é uma dorzinha, às vezes, por exemplo, no câncer de mama, é só aquele carocinho. A mulher não sente nada, tá? E aí não descobre, e quando você vai descobrir o câncer, já tem 5, 10 anos que você tem aquele câncer lá, tá? Então, ó, todo mundo, 40% dos pacientes que não têm diagnóstico precoce, acabam descobrindo a doença quando ela já tem metástase, tá? Então, já descobre a doença, o câncer, e já descobre a metástase. Então, o que é metástase? A gente sempre escuta ouvindo, é metástase, câncer metastou, câncer metástico, o que é isso, tá?
Então, olha só essa figurinha aqui legal. Temos aqui um tumor, vamos supor que isso aqui é um tumor de mama, tá? Eu falo tumor de mama, gente, porque é o que mais acontece em mulheres, tá? Mas pode ser de pele, de qualquer lugar. Temos aqui um tumor de mama, beleza? Esse é um tumor de que tipo? Me responde, vou esperar. Um tipo maligno, porque só o maligno causa metástase, tá bom? Então, esse é um tumor maligno, é um câncer, tá? Temos aqui um câncer de mama do tipo maligno. Isso daqui, ó, já é a segunda fase do meu tumor. É quando ele já se ligou aos meus vasos sanguíneos. Na primeira fase, o tumor ele fica ali quietinho, ó, sem se ligar a nenhum vaso sanguíneo. Depois, ele produz vasos sanguíneos. Desculpa, deixa eu voltar. Ele produz aqui vasos sanguíneos para quê? Para ele ser alimentado, tá? Ele precisa de sangue, de nutrientes para se alimentar. Então, ele cria o seu próprio vaso, igual um caranguejinho, igual um polvo que vai se grudando assim, ó, nas coisas. Então, ele cria os seus vasos sanguíneos, tá, gente? O câncer, as células cancerígenas criam vasos sanguíneos para se ligar no vaso principal, aqui esse maior, eu aponto achando que vocês estão vendo, né? Mas deixa eu colocar certo aqui. Nesse vaso maior, tá? Para ele puxar o sangue e puxar os nutrientes, tá? Quando já é um câncer mais antigo, depois de anos, tá? Ele vai começar a extravasar, ou seja, olha só, as minhas células elas vão começar a entrar na minha corrente sanguínea. Como a gente sabe, a minha corrente sanguínea, ela corre pelo corpo todo. Corpo todo. O que isso significa, galera? Que eu tenho célula cancerígena correndo no meu corpo inteiro. Ok? E aí, o que acontece? Essa célula cancerígena ela vai ficar ali circulando na minha corrente sanguínea o tempo. Quando ela achar um local que ela acha assim, ó, esse lugar é top para eu poder criar a minha casa, ela vai criar um novo tumor, tá vendo? E aí, alguns tipos de cânceres têm predisposição para alguns tipos de órgão. Por exemplo, um câncer de mama, ele tem maior predisposição para causar uma metástase no osso, por exemplo, tá? Não é uma regra, mas alguns cânceres, dependendo de onde ele surgiu, ele tem uma predileção, tipo, ele prefere algum órgão do que outros. Por quê? O câncer de mama, ele é uma célula da mama. Então, essa célula da mama, ela prefere, por exemplo, ficar no osso, tá? Então, olha só, eu tinha um tumor inicial aqui na mama e ele foi lá e metastizou para o fígado, por exemplo, tá bom? Então, como que chama esse tumor aqui? Eu chamo de metástase? Eu vou chamar de câncer de fígado? Vocês acham que eu chamo ele de câncer de fígado? Ah, então agora essa pessoa ela tem um câncer de mama e um câncer de fígado. Não. A metástase, ela recebe o nome do local onde ela surgiu. Então, esse novo câncer aqui que eu tenho no meu fígado, não vai ser um câncer de fígado. Essa pessoa, ela vai ter um câncer de mama metastático, tá? Ou metástase, beleza? Então, ele recebe o nome de onde ele surgiu. Vamos supor que eu tinha um câncer de fígado, que foi meu tumor inicial, e esse tumor, ele saiu ali pela corrente sanguínea e foi parar lá no meu pâncreas, tá? Como que vai chamar esse tumor, esse câncer? Dá um tempo aí pra vocês. Cadê? Tica. Vai chamar de câncer de pâncreas? Essa pessoa não tem câncer de pâncreas. O câncer está no pâncreas, mas o nome desse câncer é câncer de fígado metastático. Ok? Entenderam essa parte? Isso é super importante para vocês entenderem, tá? Uma pessoa que teve metástase para o fígado, para o osso ou para o útero, ela não vai ter câncer de fígado, de osso ou de útero. Ela vai ter um câncer de onde surgiu com metástase. Beleza? Pode ser sim, gente, que, por exemplo, eu tenho um câncer de mama e agora surgiu um câncer no fígado? Pode, tá? Pode sim. Aí eu chamo de câncer de fígado, porque as próprias células do meu fígado que formaram aquele câncer. Não foi uma metástase, não foi a célula da mama, dos cânceres de mama, que foi para lá. Beleza? Então, metástase é quando o meu tumor primário entra na minha corrente sanguínea e vai parar em outro local, formando um tumor secundário que recebe o nome do tumor primário, tá? Quais os tratamentos? Então, olha só, aqui é super importante. O tratamento ele é individual. Professora, o meu avô teve isso. O que eu faço? Não sei, gente. Tem que levar no médico oncologista e ele vai fazer o tratamento mais adequado para aquela pessoa.
Às vezes você conhece 10 pessoas que tiveram câncer de próstata. As 10 tiveram um tratamento diferente. Tá bom? Então, quais são os principais tipos de tratamentos? Nós temos aqui, então, ó, a radioterapia, que é essa máquina aqui, tá vendo? Então, quando eu tenho, por exemplo, um câncer de próstata, eu vou liberar uma radiação exatamente naquele local, beleza? Para poder eliminar essas células ali cancerígenas do local, tá bom? Essa radiação tem diferentes tipos de radiação. Na maioria das vezes é um raio-x mesmo, tá? Uma radiação ionizante, tá? Eu tenho a quimioterapia, normalmente, às vezes, tá? Esses dois, eles são usados em conjunto, tá? A quimioterapia, essa primeira foto aqui, onde eu vou tomar um medicamento quimioterápico na veia. Professora, por que a quimioterapia tem tantos efeitos colaterais? Quimioterapia, gente, é um medicamento, tá? Se você pensar que o paracetamol, que é um medicamento tão comum, tem efeito colateral, igual a gente já viu nas outras aulas, imagina um quimioterápico, tá? O quimioterápico, gente, ele nada mais é do que um medicamento que é introduzido na pessoa, tá? Através da veia, da corrente sanguínea. E ele vai atingir quais células, professora? Porque você não me falou que as células cancerígenas, elas são iguais às células do meu corpo? Como que ela vai saber qual célula que ela vai atingir? Ela não sabe. Ela não sabe. E é por isso que eu tenho efeitos colaterais. Olha que legal, tá? A minha quimioterapia, ela vai atingir as células que têm divisão rápida. Não é isso que o câncer faz? Ele não começa a se dividir muito rápido? A quimioterapia, então, ela vai matar essas células que se dividem muito rápido. Qual que é o problema? Eu tenho outras células no meu corpo que se dividem muito rápido. Quais são elas, gente? Cabelo, unha e sangue. São células que se dividem muito rápido, não é? Um dia você corta o cabelo, daqui uma semana você já tá com o cabelo gigante de novo, correto? A unha, você corta a unha num dia, uma semana depois ela já tá grande, tá? Então a primeira coisa que essa quimioterapia vai atingir é também essas células, tá? Então um dos efeitos colaterais da quimioterapia é a queda de cabelo, é enfraquecimento de unhas, é a redução ali das plaquetas no sangue, tá bom? Porque ele atinge essas células. Ele não consegue diferenciar as células do cabelo das células do câncer. Ele atinge todas as células do meu corpo que apresentam uma divisão rápida, tá bom? Temos também o tratamento hormonal, porque algumas doenças, tá? Elas têm relação com hormônio. Por exemplo, câncer de próstata, câncer de útero, de ovário, de mama. Tem uns estudos que mostram que eles estão ligados aí à testosterona, ao estrogênio. Então, tem o tratamento hormonal também, tá? E temos a cirurgia aqui, ó, que em alguns casos, principalmente quando o câncer ele é benigno, em um local de fácil remoção, a gente vai lá e retira e, graças a Deus, se ele não metastizou, se ele não causou uma metástase, a chance de cura é muito alta, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um câncer em um órgão que ele pode ser retirado, que ele é fácil de retirar, por exemplo, ovários, útero, mama, mais o que? Um pedaço do intestino, um pedaço do estômago, um pedaço do fígado. Aí ele é mais tranquilo, tá? Porque eu posso estar retirando aquele órgão. Agora, quando ele é um órgão vital para a vida, como que eu faço? Aí é mais difícil. E quando ele é um tumor maligno que começa a invadir, tá? Que já criou metástase, aí também é mais difícil, tá bom? Mas o tratamento ele é individual e ele deve ser dado pelo oncologista, tá? Vamos lá para o próximo. Então, como a gente viu lá no início, beleza, da nossa aula, quais os tipos de cânceres mais comuns, a gente viu então que eu tenho o câncer de pele, que é o câncer mais comum na população como um todo, tanto homens quanto mulheres, tá? O câncer ele atinge todas as pessoas, beleza? É um câncer raro em crianças e em pessoas negras, mas isso não quer dizer que não acontece, tá? Ele acontece sim em pessoas negras, só que em menor quantidade, porque ela já tem uma quantidade grande de melanina ali na pele dela, que protege ela da radiação solar. E é raro em crianças, por quê? Porque o câncer de pele, ele surge, gente, depois que você é exposto muito à radiação todo dia, toda semana, vai acumulando aquela radiação até surgir um câncer, tá? Então, o câncer de pele, ó, ele é mais comum em pessoas mais velhas, acima dos 40 anos.
Isso significa que não acontece antes? Não, é raro, tá? Mas acontece. Beleza? O câncer de pele, então, eu tenho dois tipos de câncer de pele. Eu tenho o melanoma e o não melanoma, tá bom? Eles são cânceres diferentes, um não evolui para o outro, tá bom? O câncer melanoma, ele é o mais comum, tá? E ele atinge, então, a parte superficial da pele. E o não melanoma, ele é um câncer mais agressivo e atinge as partes mais profundas. Então, esse aqui, ó, é um câncer não melanoma, tá bom? Então, olha só como que acontece, ó. Eu tenho aqui um câncer melanoma. Olha só como que ele aparenta. Ele é uma pintinha, né? Por isso que as pessoas sempre falam que a gente tem aí que ficar de olho, né, nas nossas pintas, se elas têm uma coloração diferente. Tá vendo que aqui eu tenho duas cores? Eu tenho preto e ele vai ficando mais marrom, mais claro. Isso é um sinal de câncer de pele. Uma pinta que tem várias cores. Tá vendo que ele não tem uma borda bem demilitada? Tá vendo? Deixa eu mostrar uma pinta minha pra vocês. Não sei se dá pra ver, né? Eu tenho várias. Uma pinta normal, ela é uma pinta o quê? Redondinha, não é? Redondinha. Tem uma delimitação, correto? No câncer, não tem. Tá vendo que parece um ovo frito? Não tem uma delimitação, tá bom? Ela é uma pinta que cresce. Então, normalmente as nossas pintas, elas ficam daquele tamanho, né? Não muda. O melanoma não, ele vai crescendo de tamanho, tá bom? Então, esses são os sinais de câncer de pele melanoma. O não melanoma, tá vendo? Ele é aquele machucadinho que dá. É aquele machucadinho que você tem no nariz, que você sempre cutuca, aí melhora, aí volta, e você cutuca. E tem 2 anos que você tem aquele machucadinho no nariz. Provavelmente isso é um câncer não melanoma, tá bom? Então, o melanoma aqui, ele é o menos agressivo, como eu falei para vocês, atinge a camada superficial aqui, a minha epiderme. E o não melanoma, ele é um câncer mais agressivo, atingindo aqui as camadas mais profundas. Então, por exemplo, esse machucadinho que você tem no nariz, que tem 2 anos, que você mexe e nunca some, provavelmente ele está enraizado. Vocês já devem ter escutado falar isso, né? Ele está profundo. Então, quando você vai retirar, eu já vi pessoas com câncer de pele no rosto que às vezes tem que tirar a metade do rosto, assim, ó, porque o câncer ele vai se enraizando, né, para dentro das camadas mais profundas da pele, tá bom? Então, quanto mais cedo eu procurar um médico para poder detectar esse câncer, menor vai ser a parte que eu vou ter que retirar, tá? Quanto mais tempo demorar, mais ele vai se enraizando aqui, ó, nas camadas profundas da pele e mais pele eu vou ter que tirar, tá bom? Próximo câncer é o câncer de mama, tá? O câncer de mama, como nós vimos lá no início da aula, ele é o câncer que mais acontece em mulheres, tá? Não acontece em homem, professora? Acontece, tá? Porque homem também tem mama. Homem não tem seio, mas homem tem mama, tá bom? Desculpa, é o contrário, tá? Então, acontece também o câncer de mama em homem, mas é muito raro, tá? É 1% só dos cânceres que acontecem em homem. E o câncer de mama, ele representa aí, ó, 25% dos casos de novos cânceres em todo o ano. Então, dentre todos os cânceres, 25% desses cânceres é o câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele vai acontecer aí na mulher e ele pode trazer sinais, ou pode trazer nenhum, como eu falei para vocês. O único sinal pode ser um caroço ali na sua mama, tá? Eu posso ter alteração no tamanho ou na forma, então um tá maior, outro tá menor, mas bem diferente, tá? Um tá mais caído, um tá mais levantado. Às vezes tem um repuxamento na mama, que você vê que o peito ele tá puxado para um lado. Vermelhidão, coceira, liberação de um líquido amarelo, um líquido mais cor de sangue. Às vezes você tem inchaço e dor na axila, tá? Por quê? O câncer de mama, às vezes, ele evolui para os linfonodos aqui da axila, tá bom? Posso sentir um nódulo ou um caroço nessa mama. Afundamento, endurecimento ou enrugamento, que a gente chama de casca de laranja. É aquele seio que ele fica com uma pele meio enrugada, tá? Tipo casca de laranja mesmo. Mamilo invertido, ou seja, do nada, um mamilo, ele inverte, ele entra, né, para dentro da mama. E dor constante aí naquele local. Então, esses são os sinais e sintomas do câncer de mama, tá bom? A principal forma de eu detectar esses sinais é fazendo o autoexame da mama em casa mesmo, tá, gente? Olhando a sua mama, tocando a sua mama, fazendo um autoexame para detectar se eu tenho algum caroço
ou alguma coisa, tá? E o próximo tipo de câncer é o câncer de próstata, que ele é mais comum em homens, tá? Até porque mulher não tem próstata, então não tem como mulher ter câncer de próstata, tá bom? A próstata, ela é uma glândula que fica ali na parte de trás, né? Ela faz parte do sistema reprodutor, beleza? Então, é uma glândula que é responsável pela produção do líquido seminal, tá? É esse líquido que vai alimentar os espermatozoides. Então, um dos problemas de quem tem câncer de próstata é a infertilidade, porque se eu não alimento, se eu não jogo esse líquido para o meu espermatozoide, ele não vai conseguir fecundar o óvulo, ele não vai amadurecer, tá? Então, um dos sinais aí é a infertilidade. Às vezes, muitos homens chegam lá nos consultórios falando que não estão conseguindo ter filho, e quando vai investigar, é um câncer de próstata, tá? O câncer de próstata é um câncer de crescimento lento, então às vezes o cara tem muito tempo que tem um câncer de próstata e nem desconfia, não tem sintoma, não sente nada. E quando ele começa a ter alguns sintomas, que é o quê? Dificuldade de urinar, porque a próstata, gente, ela fica em volta da uretra do homem, tá? Então eu tenho a uretra onde passa o xixi e o esperma, e a próstata tá aqui, ó. E aí a próstata ela vai crescendo em volta e ela vai apertando a uretra. Então é difícil de passar a urina ali, tá? Então ele vai sentir dor ao urinar. Às vezes ele não consegue urinar direito. Ele vai urinar e ele vai cortando a urina, sabe? Aquela urina cortada. E aí ele começa a perceber esses sinais, mas quando ele percebe isso, significa que a próstata já está grande. Então, às vezes, já está bem evoluído, tá? É considerado também um câncer da terceira idade, é mais comum, tá vendo aqui, ó, em homens de 65 a 74 anos. Então, por isso que os homens, eles começam a fazer, né, o exame de toque retal a partir dessa idade, beleza? Existem quais formas de detectar, então, aí um câncer de próstata, né? A principal forma é o toque retal, porque a gente vai conseguir sentir a próstata ali e ver se ela está aumentada ou não. E eu também posso fazer o exame de sangue, chamado PSA, tá? Que vai verificar se eu tenho no sangue uma enzima, tá? Uma substância que é liberada pela próstata quando ela está com algum problema. Professora, então eu posso fazer o exame de sangue e não preciso fazer o toque retal, né? Que os homens são doidos para não fazer esse exame. Então, eles acham que substituindo, fazendo o exame de sangue, não precisa mais fazer o toque retal. Não, não substitui, tá? Por quê? Eu posso fazer o exame de PSA e ele dá que tem alteração, mas isso não ser um câncer, tá? Isso ser uma hiperplasia, a minha próstata ela está inflamada, ela cresceu, mas isso não é um câncer. Então tem que ter os dois exames, eles se complementam e eles vêm coisas diferentes, tá? O PSA, que é o exame de sangue, ele não substitui o toque retal, tem que ser feito os dois, tá bom? E aí, como que eu me previno desse câncer, então? Como eu falei para vocês lá no início, só para reforçar, tá? Que isso é super importante, eu vou prevenir o câncer através de mudanças de hábito, tá bom? Então, assim, tem a parte genética que eu não consigo mudar, como a gente falou, tá bom? Mas tem a parte ambiental que eu consigo mudar. Então, é evitar o tabagismo, evitar o uso de bebida alcoólica, evitar a exposição solar prolongada, fazer exercício, manter hábitos alimentares saudáveis, controlar o peso, porque a obesidade também é um fator de risco, e ter um médico de referência, ou seja, fazer aí a sua revisão anual, tá bom? Então, você tendo esses cuidados, você pode, às vezes, descobrir um câncer quando ele está ainda no início e ter um prognóstico melhor, né? Um tratamento que vai evoluir aí para uma cura, tá bom? E você pode estar evitando aí um câncer causado por esses fatores ambientais, beleza? Essa foi a nossa aulinha de hoje, a nossa aula de número 7, tá? No próximo parte tem outro vídeo para vocês assistirem. Vou deixar esses slides para vocês poderem verem também. Tem os exercícios aqui embaixo. Prestem muita atenção, porque a maioria das questões tem mais de uma questão correta, tá? Então, presta atenção, porque se você acertar só uma e errar outra, não vai receber o ponto completo, tá? Então, presta atenção na hora de responder, não responde de qualquer jeito. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma pergunta, vai ter o plantão tira dúvidas dessa aula também, tá? Vou deixar lá algumas perguntinhas para vocês também em relação à aula. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.